tão bom, maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Agora vamos ver o que enxerga mais. Graça e paz a todos. É uma alegria estarmos aqui nesta manhã. É uma bênção, é um milagre. É um milagre. Todos nós estamos aqui hoje. É um grande milagre. Amém? Às vezes esquecemos de agradecer, né? Milagres como esse na nossa vida, não é? Amém. Louvamos ao Senhor pelas músicas que foram cantadas, porque o nosso desejo é engrandecer o nome do nosso Deus. Não é? No dia 6 deste mês, o irmão Orlando ministrou para nós sobre moralidade mais profunda, uma justiça mais profunda. Jesus disse que se nós não excedêssemos aos escribas e fariseus, nós estávamos e estamos em débito. Não é? Ele ensinou assim lá no capítulo 5. Domingo passado, o nosso irmão Daniel falou sobre a regra de ouro. Esta regra de ouro é fazer aos outros aquilo que nós queremos que eles façam a nós. Não é? É muito bom recebermos e sermos bem tratados, né? E sermos socorridos e ajudados. E essas coisas todas nós precisamos fazer para que também recebamos pela graça do nosso Deus. Não é? Foi maravilhoso também a ministração. Interessante que todo em Mateus, provavelmente esse bocado, essa ministração está no Sermão da Montanha, da Sermão do Monte, não é? Quando Jesus está a ministrar e a ensinar vários aspectos da vida cristã. E interessante que para um efeito de profundidade na vida cristã, nós precisamos de uma comunicação saudável, mas isso não ficou de parte nesta ministração, ali no Sermão do Monte, que Jesus estava a ensinar a todos que estavam lá, e a nós também. Somos seguidores, somos filhos, discípulos do Senhor Jesus, não é? E para essa comunicação íntima e sincera com Deus, nós vamos ver que Jesus ensinou a importância da oração. Mas oração são só para as pessoas mais velhas, os velhos, vocês que devem orar, os jovens, não. Às vezes nós pensamos assim, não. O ensino de Jesus sobre oração para todos nós precisamos de orar. E nunca vou esquecer de um casal que ensinou o seu bebê a orar antes de falar. Na hora de orar, na hora da refeição, esse casal colocava as crianças, eu vi com os meus olhos, colocava as crianças e o bebê que não sabia orar, mas a criança aprende desde pequenino e desde o ventre. Então eu vi aquela cena e fiquei maravilhado. Todos a orar, agradecer pela comida, e aquele bebê colocou as mãozinhas e o único som que ele sabia era e ele estava a orar também, não é? Oração é para todos, amém? Para todos. E a Débora começou hoje com Mateus capítulo 6. Eu vou voltar lá e vou apenas pegar os 7 e 8. Mas lá em cima, algumas Bíblias têm um título para facilitar a compreensão. E em cima desse verso está escrito assim: Jesus incita a orar. Talvez vocês tenham outra palavra, mas eu vou estressar. Eu quero que vocês pensem bastante sobre essa palavra. Incita incentiva, encoraja, estimula, anima, move, impele a oração, exorta a oração. Foi isso que Jesus fez. Interessante que nesse versículo 7 e 8 ele fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois tudo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Não é? E depois nós ouvimos, a Débora leu até o final e falou também a comparação que Jesus fez desse ensino, que nós que somos pais maus, não é?
por causa do pecado que habita em nós. Sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, não damos nem pedra e nem cobra, não é? Quanto mais o Pai nosso, o Pai do céu, o nosso Deus. Não é? Então ele falou da importância da oração. Pedir, buscar, procurar, bater, fazer mais barulho, não é? Então são hábitos que devemos desenvolver na oração. E não só os velhotes, desde pequenos, não é? Todos nós, os jovens, os casais, todos nós precisamos desses hábitos saudáveis na oração. Isso quer dizer persistência, pedir, buscar, bater, não é? Persistência na oração, persistência com o Pai que ouve as nossas orações. Mas alguns podem pensar assim: tu não conheceste o meu Pai? Eu não tenho um bom relacionamento com meu Pai. Tu não sabes o que meu Pai fez a mim. Então essas pessoas que têm essa postura têm uma visão distorcida de Deus, por causa do Pai que teve. Porque o Deus, nosso Pai, ouve as orações, não é? E, infelizmente, pais abusivos, por palavras ou por maus tratos, distorcem a bondade do nosso Pai. Mas a esperança, o nosso Deus não faz parte desse grupo disfuncional. O nosso Deus é um Deus maravilhoso e Ele fala: persiste na oração. E é fundamental para que na comunicação com Deus nós tenhamos essa comunicação. E essa comunicação com Ele é a oração. Deus fala-nos através da palavra, mas nós falamos com Ele através da oração. Todos nós podemos falar com Deus. Amém? Amém. Então, dito isso, Jesus então começa a ministrar sobre oração. Antes, no capítulo 6, um bocadinho, ele fala assim, como se deve orar, de 5 a 8, ele faz uma explicação e fala da hipocrisia na oração, ele faz esse ensino, ou seja, a maneira fingida, ou faz de conta que está a orar. Ele chama atenção, chamou atenção naquela época e chama atenção para nós hoje, não é? Mas depois, aqui no capítulo 6, de 9 até 13, tem uma oração, que é uma oração que no final, eu vou pôr para ser projetada, não agora, não precisa ser agora, não é? Mas essa oração que todos vocês vão ver, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, de 9 a 10, de 9 a 13, provavelmente todos, aí em casa também, abra sua Bíblia, não é? Todos sabem de cor, provavelmente, não é? Mas vamos ler na palavra, não é? Mateus 6, de 9 a 13, e diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar, não é? Ele a ensinar, e essa mesma oração está lá em Lucas capítulo 11, de 2 a 4. E na caneta do médico Lucas, ele diz que assim que Jesus terminou de orar, um dos discípulos pediu a ele: ensina-nos a orar. Então, a pedido desse discípulo, e eu creio também que é uma pergunta que pode ficar para nós: mas como devo orar, não é? E essa oração de Jesus, há muitos textos na palavra de Deus que nos ensina sobre a oração, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Há bastante ensino e é muito importante. E Jesus nos ensinou, e nós hoje vamos ficar nesta oração de Jesus.
Então, começando no verso 9, ele fala assim, Jesus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, não é? Nós começamos assim. Então, eu vou dividir essa oração em 3 partes. E no verso 9, nós vamos ver que Jesus aqui desenvolve um relacionamento de família, de pai com o filho, não é? E ele virou para os discípulos e disse assim: vós orareis assim. Então, os discípulos são filhos. E quem fala com o Pai Nosso tem que ser filho. Tem que ser filho. Tem que ser nascido de novo. E se alguém que nos ouve lá em casa ou no carro, lá dentro, se ainda não tem essa convicção que és filho, torna-te filho. O Pai Nosso está à tua espera. Porque João 1,12 fala assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não fica à margem. Vem para a família, porque é tão importante conversar com Deus, não é? Então, nessa primeira parte, nesse versículo, reconhecer que Deus é um Pai santo e amoroso. E é mesmo. O louvor falou muito disso aqui, mas nós vamos ver alguns versículos. Me ajudem com as vossas Bíblias. Eu vou dizer alguns e vamos procurar rapidamente. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor. O nosso Pai, Pai Nosso, Ele é amoroso. Também nós podemos ver em 1 João, vamos lá na primeira carta, lá para o final, nós vamos ter alguns versículos, e deixa até marcado, porque eu vou voltar lá também, tá? Para facilitar. Então, no 1 João 4, verso 10, ele vai dizer assim para nós. João diz assim, 10: nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. E ainda o verso 19 fala assim: nós amamos porque Ele, o Pai Nosso, nos amou primeiro. Amém? Ele é um Deus de amor, não é? Nós vemos também que nós somos guardados. Vamos lá para Salmo, no meio, abra aí a sua Bíblia, em Salmo 36, vou ler só esse dos Salmos, não vou ler, tem muitos, mas eu vou ficar só com esse. Salmos 36, verso 7 a 9, fala: como é preciosa, ó Deus, Pai Nosso, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torre das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então nós estamos escondidos nesse amor de Deus, na provisão de Deus, porque o Pai Nosso é um Pai amoroso, não abusivo. Amém? Glória a Deus. Ele também é santo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ver a santidade de Deus. Ele está santificado, ele tem atributos que ninguém mais tem. Alguns desses ninguém mais tem, outros até podemos ter, mas esses ninguém tem. Atributos como ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todo lugar, e ele é onisciente, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Esse é o nosso Deus, amém? Ele é imutável. Outro poder de Deus, não é? Ele é santo, ele é santificado, ele é justo, ele é soberano, ele é poderoso, misericordioso, e assim nós podemos levantar tantas coisas desse Pai santo e amoroso, esse Pai santificado que é o nosso Deus. E por último, nesse aspecto, ele é digno de honra, ele é digno de louvor, ele é digno de adoração. O Salmo 103 fala assim: bendiz a minha alma, bendiz ao Senhor.
todo o meu coração e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. É isso que diz, não é? Também o salmo que eu gostaria de referir aqui, o salmo 150 fala no verso 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Ele é digno de adoração. Vou cortar alguns, porque eu sei que pela hora não vamos ter tanto tempo pela frente. Atos, capítulo 16. Ali tem 2 filhos de Deus. Vamos para Atos, capítulo 16. E adoramos a Deus não só quando as coisas estão bem, não é? Nós oramos a Deus não só quando tudo vai bem. Atos 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Normal, nós também fazemos isso, não é? Hoje. E os demais companheiros de prisão escutavam. Eles estavam presos, não é? Mesmo assim, nas horas de prisão, de dificuldade da nossa vida, nós devemos orar, nós devemos cantar. Tens alguma prisão, alguma dificuldade que estás a viver? Ore, louve. Louvor liberta. Amém? É hora de oração, é hora de adoração diante do Senhor. Segundo ponto nessa oração, alinhamento com o propósito, com a agenda de Deus, com a vontade de Deus. Seu rei, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E esse reino eu vou colocar com R maiúsculo. Não está assim na Bíblia, mas eu quero assim. Porque o reino de Deus é sobre todos os reinos. Aleluias. Amém? E aonde quer que ele seja adorado e seguido nos corações das pessoas que o declaram como Deus, a vontade dele, o reino dele é feita. Amém? Assim na terra como no céu. Amém? Porque nós estamos debaixo da autoridade desse Deus, desse Pai nosso que está nos céus. Amém? E nós somos chamados também para viabilizar, ou então manifestar este reino de Deus. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Provavelmente alguns dos irmãos já sabem o que está lá escrito. Se é reino, tem embaixadas que pertencem ao reino, verdade? Sim? Então, 2 Coríntios, capítulo 5, vai dizer assim, e eu vou ler então só alguns desses versículos, e diz assim, ora, saber que de Deus, eu estou no lugar certo? Estou. Saber que de Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Então nós somos chamados para manifestar também a continuidade da implantação do reino de Deus. Somos embaixadores dessa embaixada dos céus. Amém? Manifestamos a vontade de Deus. Não vou abrir, mas a vontade de Deus, ela tem que ser feita, não é? Em Efésios capítulo, vou abrir, Efésios capítulo 1, verso 9 e 10, Efésios capítulo 1, 9 e 10, a vontade de Deus é estabelecida aqui na terra e é através daqueles que o seguem, porque nós somos redimidos, não é? E diz assim, desvendando-vos os mistérios da sua vontade, portanto a vontade de Deus, amém? Segundo o seu beneplácito, que é propósito essa palavra, o significado, ou o plano que ele arquitetou, que propuser em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu, a sua vontade seja feita no céu, as do céu, como na terra. Então somos nós
para fazer e manifestar, viabilizar o reino de Deus. O verso 12, e agora é a parte final dessa oração para frente, está claro que fala no suprimento do pão nosso de cada dia, e nós devemos manifestar diante do Senhor as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, amém? E Jesus ensina a fazer isso. O pão espiritual e o pão físico também, não é? Tiago fala que nós não devemos pedir para esbanjar. Tiago capítulo 4 fala sobre isso, não é? Mas nós devemos pedir o pão de cada dia, não é? Mas a terceira parte, no verso 12 desta oração, fala assim: não fui eu, foi Jesus, tá bem? Jesus que ensinou a orar assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nesta oração, interessante, Jesus não colocou outro tipo de pecado, ele falou perdão. Porque o perdão engloba tudo. Perdoa as nossas dívidas. Pode ser outra tradução: perdoa as nossas ofensas. Ou então, perdoa os nossos pecados. Assim também, como nós perdoamos aquelas pessoas que pecam, fazem coisas erradas contra nós. Perdão, tem que ser ao mesmo tempo. Amém? Foi Jesus que disse. Ele disse que nós devemos liberar o perdão. E eu diria assim: se não consegues perdoar, peça ao Espírito Santo. Essa é uma oração ousada. Peça ao Espírito Santo que mude, Derlane, o seu coração, que mude você que está em casa, nós que estamos aqui, o nosso coração. Essa é uma palavra ousada para nós de Jesus, que assim como ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, é ao mesmo tempo. Se eu não posso perdoar, eu tenho que orar. Algo tem que ser mudado dentro de mim. Eu tenho fraqueza, eu não consigo, mas ele pode. O Pai Nosso, ele é meu Pai. E o Pai que ama, cuida. O nosso Deus não é um Deus disfuncional. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. E por isso ele ouve as nossas orações. Se não podes perdoar, peça a Deus que mude. Ouse orar. Tenha coragem de orar. Muda o meu coração. Muda o meu coração. É isso que é necessário, porque isso é uma barreira na comunicação saudável com Deus. Amém? Ainda quero dizer outra coisa: perdoar é entregar a nossa vontade a Deus, ou a nossa não vontade a Deus, porque nós temos que entregar tudo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E ainda vou encerrar dizendo o seguinte: depois que pesquisei bastante, estudei, nós estamos a usar um livro de Mark Moore, 52 temas centrais, olhei várias bíblias e uma bíblia de aconselhamento e ajuntei isso tudo, cheguei nessa frase. Não é frase de efeito. Escreve para a tua vida. Derlane, escreve para a tua vida. É assim: perdemos o direito do perdão de Deus quando negamos o perdão aos outros. Amém. Amém. Perdemos o direito do perdão de Deus quando negamos o perdão aos outros. Se não podes perdoar, ora ao Senhor. Ouse a orar ao Senhor e a dizer: muda o meu coração. Muda o meu coração. Nós precisamos ser assim. Isso é orar. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia também não é só estar no canto da esquina para ser vista a sua oração. Nós podemos ser hipócritas para com Deus, porque nós não queremos ouvir a instrução dele. Amém? Se não podes perdoar, se não consegues, peça ao Espírito Santo para mudar o teu coração. Última barreira nesta oração está no verso 13. E o verso 13 fala: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa foi a oração de Jesus, muito pertinente.
Perdão, que engloba tudo, e a tentação, mal, maligno. E se nós formos ao grego, essa palavra poneiros quer dizer malévolo, quer dizer também maligno, quer dizer pensamentos malignos, sem valor, adoecido, apodrecido. Se formos atrás dessa palavra em grego, por que Jesus falou sobre isso? Porque nós estamos em guerra. Nós estamos debaixo da autoridade de um reino. E é o Pai Nosso, que é o nosso rei. Mas este mundo, que eu não vou abrir lá, primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, diz que esse mundo jaz no maligno. Jaz no maligno significa que é um reino, R minúsculo, é um reino que está debaixo da autoridade do maligno. E na oração de Jesus, ele disse, ore, não nos deixe cair em tentação. E há o trabalho da nossa parte em fazer isso. Porque 1 Coríntios 10, 13, fala que não vos sobreveio tentação nenhuma que fosse humana. E que na mesma hora que vai a tentação, ele providencia um escape para que nós possamos suportar e não cair nesse laço do diabo. Tiago 4, 7 fala o quê? Que nós devemos resistir ao quê? Alguém me ajuda? Resistir ao diabo, mas sujeitar a quem? Ao Deus Pai, ao Pai nosso. E Ele fugirá de vós. Nós devemos nos achegar a Ele, porque nós estamos debaixo da autoridade do Rei dos Reis. E estando aí, nós não afundamos na tentação. Amém. Tens áreas fracas na tua vida? Elane, tens áreas fracas na tua vida? Nós temos tentações, nós vivemos num mundo minado. Sabe o que é um campo minado? É o que existe até hoje em Angola, não é? Alguns lugares, algumas pessoas estão a perder dos seus membros. 2 semanas atrás tivemos 2 ou 3 com um coronel e ele tinha uma luva preta numa prótese. E ele falou assim, sabe o que foi isso aqui? Foi em Angola. Eu estava lá na época da guerra e eu fiquei sem a minha mão. Nós vivemos num mundo minado. O mundo espiritual, nós não temos noção do quanto o diabo vai trabalhar para que para que nós não tenhamos uma vida de oração. Deixamos passar, é para os velhotes. Não, oração é para todos nós. Desde o mais pequenino até o mais adulto. O pequenino vive também, o adolescente, o jovem e o casal, a família, todos nós vivemos num campo minado. E o diabo é mau. O diabo é mau. Mas o nosso Pai Santo, o Pai Nosso, é amoroso. E Ele nos dá ferramentas para permanecermos firmes diante dEle. Porque Ele quer trabalhar e andar conosco. Ele tem bênçãos para nós. Então, essas barreiras, a barreira de não perdoar e a barreira de não resistir à tentação e deixar que aqueles pecados habituais, todo mundo faz, toda a gente faz, não é? Ou então aquele pecado de estimação, misericórdia, continuar na nossa vida, isso é campo minado. É campo minado, saia disso, fique debaixo da autoridade de Deus, amém? E se cair? E se nós errarmos? E se nós pecarmos? Por que pecamos? O que a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 1, o verso 9? Se confessarmos, confessa, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo hoje, amanhã, mês que vem, aleluia, amém? Ele é fiel. Fizeste alguma coisa errada, reconhece, arrepende. Ele é fiel. Ele perdoa. Nós temos que confessar os nossos pecados. E olha, quando ele entrou na casa de Zaqueu, aquele pequenino que teve que subir na árvore, Jesus mandou ele descer e lá na casa dele, ele compreendeu o plano de Deus para a sua vida. E ele aceitou o Senhor Jesus, o trabalho dele.
E porque ele aceitou, ele levantou com uma palavra de confissão e de arrependimento. Às vezes não vai chegar o arrependimento. Às vezes nós vamos ter que restituir o que nós fizemos. E Zaqueu naquele momento falou se ele resolveu devolver aos pobres tudo que ele tinha roubado. Mas a quem ele tinha defraudado, ele falou, ele pôs até uma quantia, 4 vezes mais eu restituo aquele a quem eu defraudei. Nós não defraudamos só em dinheiro. Nós defraudamos, podemos, infelizmente, como humanos, defraudar em muita coisa. Pornografia, nós podemos defraudar, né? Nós podemos fazer coisas erradas com o nosso cônjuge, ok? E assim, olha, vocês são criativos, muita coisa nós podemos fazer. Mas nós devemos pedir perdão ao Senhor, porque Ele perdoa. Se necessário for defraudar, se necessário for pedir perdão porque defraudou, faça. Se não é necessário, abrace o perdão, o fé do Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai amoroso. Ele é o nosso Pai que nos ama. Amém? Então abrace isso, porque isso é oração, intimidade com Deus. E agora nós vamos encerrar essa palavra juntos. Nós vamos orar a oração que Jesus ensinou, com a consciência que nós reconhecemos que Deus é um Pai santo, amoroso, que nós estamos alinhados com o propósito de Deus e que nós temos que remover as barreiras que impedem a nossa vida cristã fluir. Amém? Então, devagar, nós não precisamos correr, vamos falar palavra por palavra e vamos orar ao Senhor e desenvolver a nossa vida de oração. Amém? Amém? Então vamos orar assim. Quem está em casa também faça a mesma coisa. Pai nosso que está no céu. Desculpa, eu que errei. Eu devia ter começado aqui, perdão. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor amado, recebe a nossa oração e ensina-nos, ó Deus, nessa caminhada de oração contigo, nessa intimidade, Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Amém. Então, uma semana abençoada para todos em oração. Amém. Amém.